Boa noite, meus irmãos, paz seja com todos, amém? Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para você, a pedido do nosso pastor Paulo, tá? Estamos debaixo da bênção, da autoridade do nosso pastor. Então eu queria que você meditasse comigo no livro de Levítico, capítulo 10. É rapidinho aqui uma palavra para você. Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1, tá? Abra sua Bíblia aí, você que está acompanhando. Eu vou estar lendo aqui Levítico capítulo 10. A palavra diz assim, meus irmãos: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Versículo 3: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Vamos lá então, irmãos, rapidinho aqui essa palavra, bem objetiva, para a gente estar meditando aqui, que Deus falou comigo. O texto aqui relata, irmãos, sobre Arão e seus filhos. Nessa ocasião aqui, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles chegaram diante do Senhor para oferecer uma oferta diante do Senhor. Porém, eles chegaram diante do Senhor com as suas mãos sujas. Eles não estavam preparados naquele momento para oferecer essa oferta ao Senhor. E além disso, eles não tinham autorização do próprio Deus, nem também do seu pai Arão, para que fizesse esse sacrifício ao Senhor. Mas mesmo assim, eles foram diante do Senhor e ofereceram essa oferta ao Senhor. E o versículo 2 diz: Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, eu quero aqui, primeiro ponto, destacar aqui dessa palavra aqui, que muitas pessoas, assim como Nadab e Abiú, estão chegando diante do Senhor, mas estão chegando com as suas mãos sujas, estão querendo oferecer algo para Deus que Deus não mandou que elas fizessem, ou seja, estão querendo fazer algo que Deus não mandou que elas fizessem, e a consequência muitas vezes disso é a morte, não só a morte física, mas também a morte espiritual. E por outro lado, irmãos, até no momento no qual nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão deixando de fazer aquilo que Deus mandou que elas fizessem, né? Usando como desculpa o momento, a situação, a crise financeira e outras coisas mais aí. Mas, irmãos, fica a dica aqui, irmãos: faça aquilo que Deus mandou você fazer. E se Deus não mandou fazer tal coisa, não faça, irmãos, porque talvez não é o tempo, não é a hora de você fazer isso. Nós temos que aprender e esperar o tempo do Senhor. Então nós vemos aqui, repetindo mais uma vez, que essa atitude dos filhos do sacerdote Arão trouxe para eles morte, irmãos. Então nós temos que analisar a nossa vida, que muitas vezes nós estamos morrendo, tanto espiritualmente como fisicamente, porque estamos fazendo algo que não agrada o coração do nosso Deus. E não adianta depois querer atribuir para Deus o nosso fracasso, não adianta querer atribuir para Deus a situação. Por quê? Porque quando Deus mandou você fazer algo, você não fez. Quando Deus não deu ordem para você fazer algo, você achou que a sua capacidade, o que você achava que era certo, e foi lá e fez, e Deus não se agradou, Deus não recebeu. Irmãos, outro ponto interessante aqui, que eu quero destacar aqui, que imagine você que é pai, você que é mãe, você vê os seus filhos morrendo diante de você,
e ainda perante o altar do Senhor, perante a presença do Senhor, porque fizeram algo, cometeram algo errado, pecaram, né? E Arão aqui, este pai aqui, mesmo sendo um homem de Deus, ele passou por este momento. Ele viu os seus filhos morrerem na sua frente. Imagina o desespero desse pai, imagina a situação na qual ele estava enfrentando. E talvez você também esteja enfrentando uma situação neste momento aí, de desespero, né? Que você não imaginaria que isso ia acontecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez uma luta financeira, não sei, irmãos. As pessoas só falam desse maldito vírus, mas existem outros problemas que estão acontecendo no mundo ainda, né? Quantas pessoas estão com câncer em fase terminal, estão sofrendo, e muitas vezes você, irmãos, você está passando por esse momento difícil na sua vida. Arão aqui, ele passou por um momento difícil na vida dele, de ver os seus filhos morrendo perante a face do Senhor, porque fizeram algo que não agradava a Deus. E o versículo 3, irmãos, no final do versículo 3, a palavra diz assim, ó: porém Arão calou-se. Olha só, irmãos, o que diz o texto. Arão, ele calou-se, ele ficou quieto. A melhor maneira, muitas vezes, de nós ouvirmos a voz de Deus é a gente se calar, irmãos. É a gente ficar em silêncio, porque tem coisa que acontece nas nossas vidas, é bem verdade, que nem eu nem você vai entender no momento, né? Talvez não era o rumo que você queria para a sua história. Talvez não foi isso que você pediu para Deus em oração, né? Ninguém pede para Deus algo ruim. Nós só pedimos para Deus algo bom para Deus abençoar a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso casamento, os nossos filhos. Mas Arão, nesse momento que ele viu seus filhos morrerem, ele ficou calado, ele ficou em silêncio. E eu vou meditar com você aqui que o resultado de quando Arão, aquele sacerdote, aquele homem de Deus, ele fica em silêncio. É bom destacar aqui, porque não é porque nós somos de Deus que nós não estamos livres de passarmos por uma luta, mas o que vai identificar a nossa vitória, o nosso sucesso, são as nossas atitudes diante desse momento. Então Arão aqui, ele tinha sobre a vida dele uma autoridade espiritual, que era o seu líder Moisés. Você conhece a história de Moisés. Moisés era o líder espiritual na vida de Arão. É importante que nesse momento que você esteja enfrentando, que você tenha alguém que exerça autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu estou aqui debaixo da autoridade do meu pastor, que está sob a autoridade do superintendente, e assim por diante. Então nós temos que estar sobre uma autoridade. E Arão, nesse momento, ele estava sob a autoridade de Moisés. Então Deus, ele usa aquela autoridade, Deus usa Moisés para instruir Arão naquele momento no qual ele estava passando, que era muito difícil, como eu disse, perdeu seus filhos. Vamos lá no versículo 6. Olha a orientação que Moisés dá para Arão neste momento. Olha só, irmãos, ouça só o versículo 6. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossos vestidos, para que não morrais. Era uma tradição da época, irmãos, quando alguém perdia alguém da família, eles, em maneira de expressar o seu luto, eles rasgavam suas vestes, descobriam a sua cabeça, e aquilo ali era o luto deles, né? Mas Moisés fala para Arão que não era para ele fazer isso. O final do versículo 6 fala: a sua família, todos os outros podem fazer, mas você, Arão, e os seus filhos Eleazar e Itamar, não, vocês não vão entrar em luto. Ou seja, irmãos, o que Deus está falando para mim e para você aqui? E diante dessa situação difícil na qual eu e você talvez esteja passando, não é para a gente ficar em desespero, irmãos. Não é para a gente ficar em pânico. Não é para a gente achar que tudo acabou, irmãos. É para permanecer
na maneira que Deus quer que você esteja. Não é para você entrar em luto. Tem pessoas que nesse momento ela está ouvindo a voz não só do seu líder, não só de Deus, ela está ouvindo a voz da mídia, ele está ouvindo a voz do economista que falou que o Brasil vai quebrar, ele está ouvindo a voz da pessoa que falou que lá no trabalho dele vai demitir muitas pessoas, ele está ouvindo a voz das pessoas que não acreditam que Deus pode curar você e eu de qualquer outra enfermidade. Não está ouvindo a voz do Senhor, não está ouvindo a voz de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, a consequência disso aqui é a morte, porque o Moisés fala para Arão: não faça tal coisa, para que vocês não morram. Porque se você desviar o seu foco, você pode morrer. Se você desistir, você pode morrer. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. Então, irmãos, nesse momento aí que você está enfrentando, eu não conheço a sua vida, eu não sei onde essa palavra vai chegar, na casa de quem vai chegar, mas se você estiver enfrentando uma luta, uma dificuldade, irmãos, não desanime, não se prostre, não fique como se você estivesse em luto, triste, desesperado, porque Deus ainda é conosco, Deus ainda é por nós, Ele ainda vai reverter essa situação em nome de Jesus. Mas para isso você tem que permanecer firme, irmãos. Permaneça firme na presença de Deus. Acredite que Deus vai abrir uma nova porta de emprego. Acredita que Deus vai abençoar o seu casamento. Acredita que Deus vai te curar, que Deus vai proteger a sua família, que nenhuma praga chegará até a sua tenda, porque Deus continua ainda sendo Deus. Mas para isso, eu volto a repetir, nós temos que acreditar, nós temos que estar debaixo de uma autoridade, da bênção do Senhor, senão o resultado é morte, o resultado é fracasso. Então permaneça firme aí na presença de Deus, não desista, tá? Não abandone aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E no versículo 7, irmãos, fala assim, ó, nem a ordem, continua na ordem de Moisés para Arão, seus filhos. Olha assim, ó, olha que fala aqui, ó, nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais. Irmãos, Arão era sacerdote, e a função dele e dos seus filhos ali naquele momento era cuidar do templo, da tenda, fazer os sacrifícios ali para o povo, oferecer o sacrifício a Deus. Ele tinha as suas funções ali naquele momento, assim como eu estou falando com pessoas aqui que têm as suas funções, irmãos. Você talvez é um líder, talvez você é um pastor, um supervisor, você talvez não tenha um cargo na igreja, mas você, marido, você talvez é o sacerdote da sua casa. Você, mãe, talvez você é a provedora da sua casa. Você que tem responsabilidades de cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua casa. E Deus fala para você e para mim nesta noite que não é para mim e você sair da posição na qual Deus nos colocou. Olha aqui, ó, não saia da porta da tenda da congregação, para que não morrais. Irmãos, foi Deus que te levantou. Foi Deus que te colocou nessa posição. Irmãos, foi Deus que colocou essa família para você cuidar. Deus te deu esses filhos, Deus te deu essa casa, Deus te deu essa responsabilidade. Então, se Ele te deu, a mim e a você, Ele vai cuidar, Ele vai guardar, Ele vai livrar, Ele vai dar a provisão, Ele vai dar o sustento, irmãos, porque Ele é Deus. Olha a ordem que Deus dá para Arão, ó, não entra em posição de luto e não saia da posição que eu te coloquei, que Deus te colocou. Não saia da posição, irmãos, que Deus te colocou. Talvez você está longe da igreja nesse momento devido a essa situação, mas você não está longe de Deus. Deus tem que estar sempre perto de você. Então a maneira de você buscar forças, de você buscar uma resposta, é ouvir uma palavra, mas também você orar a Deus. Você não pode se distanciar de Deus neste momento que você está enfrentando. Você tem que acreditar que Deus ainda é com você, que foi Ele quem levantou você, foi Ele que colocou você nessa posição. Mas para isso você precisa estar fazendo a vontade de Deus. Esse é o segredo, irmãos. Está fazendo a vontade do Senhor, está vivendo debaixo de uma autoridade, irmãos, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, irmãos. Não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer.
E continuando aqui no versículo 7, irmãos, a parte B do versículo fala assim, ó. Eu vou ler ele inteiro aqui. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que diz o texto, irmãos. Está sobre vós, está sobre mim, sobre você, o azeite da unção do Senhor. Então, irmãos, Arão foi ungido por Moisés através do azeite da unção do Senhor. Você foi levantado e ungido por Deus. Nós fomos levantados e ungidos por Deus. Então está sobre as nossas vidas o azeite da unção do Senhor, irmãos. Então a unção de Deus tem que estar na nossa vida em todos os momentos, irmãos. O segredo para mim e você não desanimarmos é não deixar que esse azeite, que essa unção do Senhor venha a se acabar nas nossas vidas, venha a se esfriar nas nossas vidas. Então você que está pensando aí talvez em desistir, quando acabar essa crise, esse momento aí, eu vou entregar tudo, eu vou abandonar tudo, porque eu fiquei doente, ou eu perdi meu emprego, ou está faltando talvez aqui o mantimento na minha casa, e não estou conseguindo arcar com os meus compromissos. Eu tenho uma palavra de Deus para você, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite que foi Deus que te ungiu, que a unção que está sobre a sua vida é a unção vida do próprio Deus, irmãos. Moisés ungiu Arão, e quem mandou fazer esse ato foi o próprio Deus. Não você foi ungido, você foi levantado por Deus. Eu sou um diácono, eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um músico na igreja. Irmãos, se o pastor te escolheu e te ungiu, foi porque o próprio Deus pediu e mandou, deu uma ordem para que ele escolhesse você, que ungisse você. Então você é um vaso nas mãos do Senhor. Então se Deus derramou sobre você e sobre mim essa unção, irmãos, então Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar, Ele vai abrir uma nova porta, porque Ele continua sendo Deus. E o final do versículo 7 diz assim, ó, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Obedeceram, foram obedientes a Deus, foram obedientes à palavra que o seu líder estava orientando. Então quando vinha uma orientação para você, irmãos, da parte de Deus, talvez Deus não vai descer do céu e falar diretamente com você, mas Ele vai usar pessoas para falar com você. Mas eu creio que está me usando aqui. Irmãos, ouça a voz de Deus, ouça a voz do seu pastor, ouça a voz do seu líder. Para com essas coisas, irmãos. Se você está no pecado, para com essas coisas. Se talvez isso está destruindo você, talvez não é a crise que vai destruir você, talvez é o pecado que faz separação entre nós e Deus, que vai destruir você. Então larga disso, para de fazer isso, se volte para o Senhor. Ainda dá tempo de a gente se voltar para Deus, e aquilo que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça, irmãos? O que Deus já falou para você antes dessa pandemia aí, que era para você fazer? Talvez Deus falou para você ser fiel a Ele, ser obediente a Ele. Será que quando estava tudo normal, você era fiel a Deus, você era obediente a Deus, você fazia aquilo que Deus mandou você fazer, para que você tivesse sucesso neste momento e de agora para frente? Então, irmãos, eles fizeram conforme a palavra de Moisés. E o meu desejo agora, a minha oração é que você faça, não conforme a minha palavra, mas conforme a palavra de Deus que eu preguei para você nessa noite. Seja obediente. Não chegue diante do altar com suas mãos sujas. Se limpe, se purifique. O próprio Deus tem prazer em te curar, em te limpar, em tirar esses pensamentos, esses desejos, essas coisas ruins que estão na sua mente, porque Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar, Ele quer prosperar a sua vida. Então nessa noite, irmãos, fique com essa palavra aí, tá bom? Receba essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você pai, você mãe, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Eu quero aqui fazer uma oração com você aqui antes de terminar aqui esta palavra. Então feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu uno a minha fé com a fé de várias pessoas que estão ouvindo essa palavra e que creram nessa palavra, creram que o Senhor que foi quem falou essa palavra. Então, Deus, eu quero te pedir, o Senhor vai até essa casa, esta família, este lar, meu Deus amado, e
tire tudo aquilo que está errado, limpe esta casa, para que essa pessoa possa chegar até o Senhor com suas mãos limpas, Pai. E eu sei que o resultado disso vai ser vitória, sucesso. Então eu oro para essa família, essa pessoa que talvez está enferma, essa pessoa que talvez que está triste, que está angustiada, que está com uma enfermidade muito séria, que está com um problema na sua casa, que está desempregado. Eu oro agora, meu Deus, eu te peço, alcance essas pessoas, que as portas se abram sobre ela, que a cura alcance essa família, essa casa. Nós oramos agora e abençoamos essa família, essa pessoa, que o Teu Espírito Santo vá de encontro com a necessidade de cada um, trazendo paz, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.